Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Tijolo a Tijolo, o espaço onde falamos sobre empreendedorismo, ideias inovadoras e, olha, histórias emocionantes de pessoas que conquistaram seu sucesso tijolo a tijolo. Antes de anunciar as minhas convidadas, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, adiciona as nossas redes sociais para que possamos levar esse conteúdo para o máximo de pessoas. Meu nome é Gisele Marques e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o poder da mente. O que a mente pode fazer com que nós tenhamos sucesso, resiliência e muito mais. E para nos guiar neste assunto, as nossas convidadas são Suzana Belchior e Jeane Gouveia. Sejam muito bem-vindas. Olá. Mentoras, treinadoras de mente, mentoras de venda, vão contar um pouquinho aqui a história delas. Muito prazer em ter vindo. Nosso prazer estar aqui. Todo meu. Conte aí, Jeane Gouveia, Sim. um pouquinho da sua história. Como é que foi isso para você, ser treinadora na área de vendas? De vendas. Então, eu sempre fui uma apaixonada por pessoas. Sempre fui uma pessoa que desde pequena eu entendia que eu gostava de cuidar de pessoas. Senso de ajuda muito alto, muito elevado. E eu sempre entendi que as pessoas, elas precisavam se conectar de alguma forma. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho, sabe? Eu acho que a nossa vida, né? A gente tem o entendimento de que é necessário você construir tijolo a tijolo. Então, isso não é simples, você não faz sozinho. Então, construção é assim, é network, é conhecimento, é estudo. E aí comecei a desenvolver essa área minha, trabalhei com marketing, fiz pós-graduação em gestão de negócios, sempre entendendo que eu sempre fui aquela que gostava de vender. Eu vendia tudo que você possa imaginar, eu vendia. Então, comecei trabalhando com propaganda, vendendo propaganda, publicidade. Tinha uma empresa que vendia aqueles cupons de descontos que distribuíam em condomínios, que era até uma cultura muito americana que veio para o Brasil. E eu conheci o diretor dessa empresa, ele me convidou para fazer parte do quadro. E aí, nessa empresa, eu visitava várias empresas, de tudo quanto é segmento. Então, a gente conhecia muita gente, né? Você fazia aquele... E aí, eu comecei a conhecer pessoas que, assim, até hoje eu trabalho com algumas delas. Coisa de... Vamos falar a idade aqui? Vamos falar? Pode falar. Mas a papo de 20 anos atrás, assim. E aí, sempre fui atraída por essa área, sabe? A área de pessoas sempre me fez brilhar os olhos. É interessante, Gisele, que, assim, a gente entende essa percepção, essa inclinação de ajuda quando a gente entende que você precisa servir, né? Servir o próximo, você precisa ajudar o próximo. E antigamente você tinha uma cultura muito assim, vendedor, pô, meu filho, meu sobrinho tá precisando de algum emprego, arruma aí alguma coisa para ele, qualquer coisa, o que é? Pode ser até vendedor. As pessoas têm essa falsa, né, ilusão de que vendedor pode ser qualquer pessoa que não depende de instrução, que não depende de estudo, nada disso. E é uma falsa ilusão, porque a venda, ela é apaixonante. E eu considero uma das maiores profissões da face da Terra. Por quê? Porque ela é escalável, né? Você consegue, hoje você tem um ganho X, no mês que vem é 5X. No outro mês pode ser X menos 2. Todo mundo vende alguma coisa, né? Todo mundo vende alguma coisa. Acordou, tá vendendo alguma coisa. E as pessoas elas querem se eximir dessa... Mas por quê? Eu entendi isso estudando, né? Que as pessoas têm medo de se expor porque elas não querem se sentir não aceitas. Você acredita que as pessoas, assim, não deu certo, virou vendedor? Virou vendedor. Deveria ser o contrário, né? E assim, o vendedor instruído é uma pessoa que vai onde ele quiser. O teto é o limite, o céu é o limite, assim, não tem uma... Sabe, você é uma grande amiga, uma pessoa que eu conheço a tua capacidade, a tua energia. Você é uma exímia vendedora. E tudo que a gente faz para ser bem-sucedido, a gente está vendendo alguma coisa. Suzana, conta você. Treinadora de mentes. Você acredita que a mente é treinável? Super. Na verdade, a gente é muito pouco conhecedor da mente. De uma forma geral, a gente vai vivendo e vai se experimentando nesse processo de sobrevivência, mas
no final das contas, a gente é bem pouco conhecedor e eu quero falar de mim. Até os 50 anos, eu, de verdade, não conhecia todo esse poder, todas essas possibilidades que o ser humano tem que não enxerga. E tive que viver dor, né? Porque eu acho que eu comecei a estudar mente quando eu me deparei com a doença, né? Eu sou uma sobrevivente do câncer de mama. E essa doença me fez enxergar que eu tinha que, de alguma forma, que me acolher e me socorrer. Aquela mesma pessoa que tinha exatamente esse espírito extremamente generoso e estava sempre preocupado com os outros, sempre preocupado em ajudar todo mundo, eu não tinha esse olhar para mim. Eu sempre tive esse olhar para todo mundo. Mas para mim eu não tive. E a doença me colocou de joelhos, me fez olhar para mim e me resgatar desse momento de dor. Ali, nos meus 2 anos de doença, eu descobri várias coisas empiricamente. E depois, no momento seguinte da minha vida, várias coisas aconteceram, ajudando pessoas de uma forma voluntária, pessoas que estavam, de alguma forma, que me conheciam, que tinham familiares sofrendo naquele momento uma doença igual à minha, me pedindo ajuda, né? E até que eu me deparei com uma amiga que falou isso para mim, numa reunião de célula que eu fui convidada. Nesse momento eu não era praticante especificamente dessa religião, mas ela me convidou e eu fui. E aí ela disse, bem rapidinho, posso contar? Porque é muito interessante. Pode, claro. Ela disse, quando eu cheguei atrasada. Não, número 1, quando ela me convidou, eu falei, não, estou muito velha para alguém me convencer de mudar de religião, né? Não vou. E depois eu fiquei me questionando, que ridícula, né? Por que eu não vou, né? E aí eu fui. Cheguei atrasada, todo mundo já tinha feito a dinâmica e ela falou, virou para todo mundo, me apresentou e falou, olha, presta atenção na resposta dela. Aí eu fiquei intrigada, eu falei, que resposta? Ela, não, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para todo mundo aqui e cada um respondeu uma coisa. E a gente quer saber a tua resposta. Ela falou, você lembra do programa Silvio Santos, tinha a Porta da Esperança? Que as pessoas faziam um pedido, um único pedido, e essa porta se abria e você podia ter aquele pedido atendido ou não. Eu falei, lembro. E aí ela me perguntou, se você hoje tivesse essa possibilidade de fazer um único pedido, que pedido você faria? E aí eu falei para ela, eu não faria nenhum pedido. Eu só agradeceria. E aí ela olhou para todo mundo e falou, perceberam o que eu falei? Aí eu falei, ela falou, você quer falar mais sobre? Eu falei, não, porque eu não tenho motivo nenhum para pedir nada, só para agradecer pela minha vida, pela oportunidade desse momento e pela oportunidade de estar viva. Aí ela, você quer falar mais? Eu falei, não gostaria. E ficou assim. E a gente participou, ela fez uma dinâmica, foi super gostoso. O grupo estava junto há 10 anos, então veio uma estreia no Ninho e ela me chamou de forma proposital, porque ela queria que, de alguma forma, eu pudesse trazer a minha narrativa. Eu não falei de nada da minha doença, eu falo bem pouco dela, até porque, para mim, ela para mim foi uma oportunidade na minha vida. Eu não vejo a doença como uma coisa ruim na minha vida, ao contrário, me deu uma oportunidade de virar uma página e me reinventar como mulher depois de 50 anos. Então, assim, foi muito curioso, porque quando terminamos tudo, ela me abraçou, todo mundo indo embora, e ela falou no meu ouvido assim, Su, você tem poder da palavra. Eu não sabia que ela era pastora. Aí eu falei, como assim? Ela disse, todas as vezes que você abriu a boca, todo mundo parou para te olhar, e essa é a primeira vez que as pessoas te conhecem. Você modula a voz, você é emotiva falando, você transparece verdade no que você fala. As pessoas precisam saber um pouco da sua história, porque ela conhecia a minha história. Aí ela, não fica guardando isso não. Foi. Nesse transcorrer, eu tive uma outra oportunidade, porque a funcionária quer dizer, na verdade, a esposa do funcionário do meu marido, aos 28 anos, teve um diagnóstico de câncer de mama. E essa mulher foi, para mim, um marco na minha vida, porque era uma menina jovem, era um pouco mais velha que a minha filha mais velha, que eu tenho 2 filhas adultas, sou mãe e casada. Essa menina, eu soube da história toda, porque eu tinha, exatamente no meu 2º ano da doença, eu já tinha botado a prótese, porque inicialmente eu botei o expansor. Eu tive 2 tumores categoria 5 no meu lado direito, que hoje, como consteladora familiar, também eu sei que é o lado do meu pai.
E já entendi da onde eu construí o meu corpo doente também. Bom, para encurtar a história, meu marido viu ele muito mal e perguntou para ele o que estava acontecendo. Ele sentou na mesa do meu marido, né, e falou, olha, era o controle dele, falou, olha, minha mulher está acontecendo isso, 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 ela tem 28 anos, ela tem 2 anos que fez, né, botou as próteses dela, e que não quer sair da cama, não quer ir trabalhar, se deprimiu, não sei o quê. Ele falou, cara, eu só conheço uma pessoa que pode ajudar a tua mulher, a minha. Mas eu não sei se a minha mulher vai poder ajudar a tua. Ela tem 3 meses que fez a segunda cirurgia dela, então tem que perguntar à minha mulher. Eu imediatamente acolhi e a gente começou a conversar. Ela vinha de Cuiabá, ela já tinha feito um treinamento com coaching dentro da empresa, era uma empresa americana, lá em Cuiabá, uma empresa de fertilizantes, tá. E aí eu falei para ela falou, um belo dia quando acabou toda a história, né? Graças a Deus acabou bem. Ela disse assim para mim, Su, você já ouviu falar de coaching? Aí eu falei, coach de futebol, coach de academia, coach já. Não é isso que eu tô falando. É coach que trabalha a mentalidade. Aí eu falei, não conheço isso. Aí ela falou, Su, você fez isso comigo. Eu fui treinada na empresa por isso. Eu fiz um processo de coach com... Você fez isso comigo, você mudou a minha mentalidade, você me fez enxergar o que eu não estava vendo. E aí eu falei para ela, eu não sei o que você está falando, mas eu posso dizer para você que o que eu fiz com você foi o que eu fiz comigo. Eu entendi que eu ia perder a minha mama, mas que eu não era a minha mama. E que eu escolhi viver. E é com esse olhar que eu sigo até hoje. Sabe? Escolher viver. Então o que eu fiz com você, eu fiz comigo igual. Essa mudança de mentalidade, no final das contas, essa menina me inscreveu num treinamento com o Paulo Vieira em Fortaleza, uma formação de coach em Fortaleza. Meu marido, nesse momento, estava Fortaleza, Rio. A gente estava se dividindo, ele, na verdade, trabalhando em Fortaleza. E eu sabia que ela não tinha o dinheiro para pagar. Me inscreveu porque ela queria que eu estivesse ali. E eu paguei para ela o negócio todo. Já fui mentora, já fui coach dela, já fui mentora dela. Ela não trabalha com isso, trabalha com outra coisa. Mas foi um caminho. E dali eu comecei a estudar. E eu sou uma estudante quanto mais de mente humana. E o que eu posso te falar é que a gente tem um potencial dentro da mente da gente inimaginável. Acontece que a gente olha mais para fora do que para dentro. A gente não sabe se olhar para dentro. A gente observa mais o outro do que a nós mesmos. É muito mais fácil falar para o outro, aconselhar para o outro, fazer para o outro, do que para nós. A gente não sabe fazer isso. Por isso que é tão interessante esse processo. E como eu ajudo as pessoas hoje, é simplesmente olhar para os problemas e ver porta de saída para eles. É interessante que essa amiga precisou da Suzana, né? Que bom que ela teve a Suzana. Com certeza, para conversar com ela, para estar ali, né? Toda tribulação, ela produz perseverança. Toda. E o mais importante, a gente entender por que a gente está aqui. Cara, ela precisava de você. Como que você iria ajudá-la? E eu precisava dela para enxergar, né? Meio que nada é por acaso, né? Não. Eu acho assim, nada é por acaso. Isso aqui não é por acaso. E é interessante que ela tem uma força, né? Uma energia na presença dela. Porque ela traz isso, ela construiu isso na história dela. Né? Na passagem pela doença que se foi, né? E que bom. E ela hoje ela consegue trazer isso, uma história, a tristeza, e ajudar muita gente. Ela transformou isso, né? Essa é a sacada. Sabe? As pessoas são... Hoje em dia, então, a gente vive num universo que é muito eu comigo mesmo. Os jovens estão muito assim. Né? A nossa geração já é uma geração que se comunica, que conversa, que tem interação. Não. Eles têm que ser touch, a tela tem que ser a tela corrida. E a gente vê, na verdade, não é sobre você, é sobre o que você pode contribuir. É exatamente sobre isso. Qual a contribuição que eu posso deixar? Qual é o legado que eu posso deixar? Isso é muito interessante, legal a história. Mas falando nisso, Giane, deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje, como representante aí numa multinacional, trabalhando na área de vendas, quais são as dicas que você daria para uma pessoa que trabalha com vendas? Difícil, nossa. Cada pessoa é uma música, Gisele. Eu costumo dizer que cada pessoa é uma música. Eu ensino isso nos meus treinamentos. Cada cliente é uma música. Não tem como você formatar uma técnica de venda que você vai vender tudo para todo mundo. Eu costumo dizer, não tem como pegar uma Ferrari e vender uma Ferrari, uma Porsche para um estagiário. A menos que ele receba uma herança, algo do tipo. Então, assim, tudo você tem que olhar a lupa. Agora, o que eu diria é instrução.
investe em instrução. A Suzana falou isso aqui. As pessoas têm um entendimento de que elas são muito menores do que elas realmente são. O homem é tridimensional, não é? A gente é um espírito, tem uma alma e mora num corpo. E a gente esquece que ali na meiuca, onde está a mente, é o mais importante, é o que a gente, como que a gente alimenta isso? O que você faz, o que você escuta, o que você assiste, com quem meio que você você anda, vive, né? ambiente, nossa, faz muita diferença. Então é assim que você alimenta a sua mente e aí você vai, o teu corpo ele só é um, sabe? É um efeito cascata. Então a mente, que é algo que você é intangível, né? O cérebro a gente toca, a mente você não toca, a mente é intangível. E é ali que você vai trabalhar, ali que você vai construir processos, ali que você construiu a sua história, né? Na perseverança, na vontade, no fracasso, no sucesso, no êxito. E é isso que eu ensino às pessoas. O melhor conselho, instrução. Estuda, modela pessoas, cola com pessoas que você lidera, que você quer, né, ser igual, que você espelha. Modelagem, eu chamo isso de modelagem. Suzana, você acha que essas ações do dia a dia, você tem como combatê-las para elas não impactarem mentalmente na sua produção do seu dia a dia? Tem. Se você me permite, quero complementar o que ela está falando, Claro. porque só o conhecimento não é suficiente. A gente conhece várias pessoas que têm muito conhecimento e que não chegam nunca a Tem uma sucesso, prosperidade, né? a um tipo de expressão, de exposição. Né? É mais que isso. Tem pessoas com muito menos conhecimento e que conseguem, de alguma forma, ir muito mais longe. Sim. Né? Por isso você tem um questionamento tanto hoje da educação, se é pertinente, se não é pertinente, se é ou se não é. O conhecimento, ele é sempre libertador. Sempre. Mas não só o conhecimento técnico, não só o conhecimento da ciência que pode ajudar você no processo de venda, que seja sabe, rapport, que seja modular a voz, que seja você perceber o perfil comportamental daquele cliente, ter uma comunicação adequada com ele. Gatilhos. É você se conhecer. E o se conhecer, ele passa, número 1, por autoconsciência, número 2, por autogestão. E não está saindo da cabeça da Su, isso é Inteligência 2.0, é um livro bem legal, bem atual. Super recomendável. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que você precisa ter autoconsciência. A autoconsciência é ter consciência de quem eu sou, o que eu sinto. Tem a ver com o que você sente, com conseguir nomear o que você sente, conseguir lidar com o que você sente, conseguir entender o que eu penso e o que eu escolho, né, fazer com aquilo que eu penso. Ele fala de autogestão, que é exatamente isso, escolher como lidar. Ele fala também desse processo de você, do relacional, de você conseguir entender que existe o outro. Existe a Giane é outro mundo, é outra forma, é outro jeito, a Giane não sou eu. Então, aquilo que serve para mim, necessariamente não serve para a Giane, que não serve para você. E a outra coisa é, na verdade, gerenciar esse relacional a nível emocional. Porque Gerenciar o seu pensamento, né? não, gerenciar no sentido de empatia, sociabilidade. no sentido de olhar para ela e entender que ela tem um mundo e ela tem uma forma. Como que eu vou reagir, de repente, a uma ofensa? Ela tem uma forma de reagir, a outra tem Exatamente. outra. A verdade é como eu me aproximo de você e dentro desse mundo empreendedor, dentro desse mundo que é um mundo bastante solitário, a gente pensa que a gente está cercado de gente e está cheio de gente. Não é verdade. Não é verdade. É uma batalha interna entre você e você mesmo. Então, assim, dentro desse mundo, entender que ela é importante para mim e como é que eu consigo gerenciar essa relação com outras pessoas, né? E tudo isso vem da base. E a base tem a ver comigo. Então você pode dar todo o conhecimento do mundo, você deve ter várias pessoas que você dá treinamento, e as pessoas são excelentes, super experientes e que não conseguem, na verdade, avançar como poderiam, porque falta gestão emocional. Falta gestão emocional. Então isso é muito, muito, muito importante. A base de tudo é isso, entendeu? A base de tudo é do quanto, na verdade, você se conhece. Porque se você não se conhece, você desconfia de você. Se você não se conhece, você não dá passos. Você fica refém do medo, porque você tem um monte de dúvida, você fica inseguro. E se você não se conhece, você tem medo
de fracassar. Com Então, certeza. para você crescer, para você prosperar, isso é muito importante. E hoje, graças a Deus, no Brasil, nos últimos 10 anos nos Estados Unidos, isso tem sido uma preocupação das empresas dentro do corporativo. E eu atendo também o corporativo. Então, você tem pessoas que são líderes de equipe, pessoas que têm 10, 12, 7, 5, 6 pessoas embaixo dela e que chega até mim porque, apesar de ser excelente tecnicamente, está perdendo a Não paciência, são está se fortes. descontrolando, Mental não é não defende forte. Não ponto é. de vista. E de mental não repente é é um forte. baita, um gigante de Harvard. E Daniel Goleman diz isso, né? Quem te coloca na empresa é a sua inteligência, mas quem te mantém é o seu emocional. Falando sobre isso, quais são as habilidades que você acha crucial hoje em dia as pessoas terem? Principalmente de vendas. As pessoas pecam muito num dos processos de venda, que é a escuta ativa. Total. Porque o vendedor, primeiro, ele quer resolver o problema dele. Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer fazer dinheiro rápido. E não é sobre isso. Vendas é o que eu vou resolver para a Gisele? Qual é a dor que eu vou curar da Gisele? Para que eu possa ser bem-sucedida. Porque a Gisele vai me indicar para 4, 5, 6 pessoas. Vai falar, procura essa pessoa. Ou seja, entender para atender. É isso. Entender para atender. Mas isso. você entende que aquele vendedor falastrão? Isso não existe mais. Já caiu por terra. Não existe mais. Você precisa ser conhecido primeiramente, sumariamente, como caráter. Você tem um caráter. E ali existe uma pessoa que, olha só, eu conheço uma pessoa nessa área que vai resolver o teu problema, liga para ela. Porque você imprimiu essa imagem. Então, assim, escuta ativa é uma coisa que as pessoas falham muito, quer resolver rápido, o que a Suzana estava falando, desculpa, Suzana. é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você ter a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Você está entendendo? De repente você está numa mesa de negociação, você está negociando, o cliente te passa um pedido. Foi aquém do que eu esperava. Aí você olha e fala, só isso? O que é isso? Sabe? É a emoção certa de você usar na mesa de negociação, você verbalizar isso para um cliente, não é a emoção certa. Não é na hora certa. Sabe? Ou então bate na mesa uma intensidade extremamente agressiva. Então, assim, inteligência emocional é emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Por isso que os gigantes de inteligência emocional são aquelas pessoas que, é o que você fala, que eles tratam as emoções. Porque se você deixar se levar pelas emoções, elas te levam embora. Porque isso é do ser humano. Emoção, qualquer emoção é legítima. A gente é ser humano, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente ódio, a gente sente inveja, a gente sente, sei lá, alegria. E as pessoas, às vezes, têm medo de clarificar o sentimento que ela tem. É bem aquele filme que foi Divertidamente, né? Feito de Sensacional, criança, né? super É exatamente recomendo, aquilo ali. super recomendo. É super Você atual. tem que saber, cara, o que eu tô sentindo tá incomodando, tem alguma coisa errada, eu não fui programado por Deus para sentir isso. Nós sentimos Inveja, todas essas raiva. sensações. E olha só, você sente quando algo tá desequilibrado. Sim. Quando a tua homeostase tá desequilibrada, você sente. É do ser humano. Mas você aprendeu a aguentar isso. A gente Desde foi muito programado a segurar a pressão. Não demonstra que tá com medo, não demonstra. Não! É legítimo. A emoção ela é legítima. Você só precisa tratar essa emoção. Como é que você responde a ela? Verdade. Suzana, você como treinadora de mente, tem algum caso que você falou assim, caramba, deu certo. A mentoria que eu apliquei naquela mentorada foi super sucesso. Teve alguma? Acabou de acontecer de uma transição de carreira, a pessoa saindo de uma condição de CLT para empreender. Acabou de acontecer. Hoje ela me mandou um áudio lindo, em algum momento eu vou compartilhar. Gente. Mas no final do ano teve uma coisa extraordinária de uma empresária de São Paulo. Ela era dessa área têxtil, né? Ela já vendia no marketplace, mas ela tinha as lojas físicas no Brás. E ela vendia atacado, o público dela era atacado. E quando ela me procurou, ela veio por uma questão emocional. Ela estava extremamente ansiosa e era uma ansiedade que gerava insônia e que fazia ela se descompensar. Ela estava perdendo a paciência, fazendo tomada de decisão precipitada. Porque é isso, assim, essa tomada de decisão ela é completamente comprometida quando você
deixa de ser racional e passa a ser emocional. Porque decisão é racional. Você não percebe, né? Ela é racional, porque se ela não for racional, você vai ir menos do que você poderia. É ladeira abaixo. Você não vai dar passos grandes porque você vai temer. Mas Jennifer é o nome dela. E posso até falar, porque ela já deu depoimento, eu tenho ele dentro do Instagram, e ela veio para uma live comigo e foi fantástica falando. Mas o que acontece? Qual é a mentalidade? As lojas físicas para essa mulher eram aqueles troféus, sabe os troféus da natação, da ginástica olímpica que você tinha quando era criança? Então, quando você tem um negócio físico, aquilo para você é o teu troféu. Como mentalmente eu saio dessa transição do negócio físico e transformo esse negócio, o meu troféu, em um negócio digital? Aquele reconhecimento, né? Então eu fui... É um reconhecimento dela. Exatamente, mas o que eu fui fazendo essa transição com ela, e ela resistindo e duramente, resistindo, para ela entender de que forma ela ia visualizar diariamente o que mais... E aí você tem que ouvir, a escutativa, como a Jane falou, é substancial. E precisa haver a intenção de querer ouvir o outro, porque quando tem a intenção, não me interessa o que eu penso. Isso aí. Então você como um empreendedor, você como vendedor, você como corretor, você só tem que saber o que eu quero se você me escutar. Se você não me escutar, você não vai conseguir vender para mim jamais. Eu vou achar você um chato, um arrogante, um sem noção, né? É mais ou menos isso. E aí o que aconteceu com ela, bem rapidinho, a gente fez essa transição, fez todo esse processo. E aí, quando aconteceu em dezembro, bom, a conclusão era o seguinte: A mais B é AB, né? Então, ela tinha contador, tinha isso e aquilo. Isso acontece muito na mentalidade do empreendedor. O empreendedor planeja pouco, né? E aí, e fala com o olhar de quem já empreendeu. E aí, o que acontece? O empreendedor vive de sonho. Ela, botamos no papel, né? Por que se livrar do digital, né? Por que se livrar do físico e total para o digital? E aí a gente trouxe para números, né? E aí eu falei para ela, vamos lá, vamos hoje, assim, básico, num papel. Parece bobo, mas a mente ela fica tão confusa e tão atada, e a gente é tão apegada às coisas que a gente vai perdendo as oportunidades. Ela olhou comigo numa sessão, a gente foi, qual é o teu faturamento no digital? X. Qual é o teu faturamento no físico? X. Quais são seus custos? Olhar, né? Olhar. Quais são seus custos trazer clareza, fixos? Quais são seus custos variáveis? Quais são seus custos total? Quanto é que te dá de receita em um, quanto dá de receita de outro, quanto te dá de lucro em um e lucro do outro? Para encurtar a história, 80% do negócio dela era digital, faturamento dela. Ela estava pagando o físico com funcionário, com aluguel, com só para luz. ter aquele espaço e aquele troféu. Mas pensa que foi fácil? Não, porque ela construiu aquilo. Nesses anos todos que eu levei para ter as lojas, como eu vou sair disso? Como eu não vou ter meu negócio físico? Passar ali e aquele respeito que as pessoas têm por mim, e eu entrar no meu negócio, me sinto... Mostrar que eu tenho espaço, que eu sou grande, exatamente. Né? Então a gente foi trabalhando, e uma das coisas que eu vi dela é que quando ela abriu o celular, que ela tinha já o anúncio das vendas que tinham feito de noite do Marketplace, aquilo dava uma coisa nela. Dopamina, dava uma coisinha nela, né? Dava uma coisa boa nela. Serotonina. E a gente começou a trabalhar isso. Então, hoje o gatilho dela é esse. Em dezembro, ela decidiu entregar loja, não ficou nada de físico. Em janeiro, ela começou 100% no digital. O mês passado, quando ela fez a live comigo, ela disse para mim que hoje ela já estava faturando mais quanto? Pelo menos 50% mais do que ela faturava nos dois juntos. Ou seja, deu certo. Eu ensino isso muito deu certo a sua orientação ali como mentora, né? Exatamente. Em negociação eu ensino isso. É negociação, é negar o ego. Eu preciso negar o meu ego e entender o que você está procurando. E se eu não for suficientemente capaz de te atender, eu preciso terceirizar você para uma outra pessoa. Eu não posso ter aquela coisa, não, é comigo, só sai comigo, só compra comigo. Isso é exatamente o que prende o vendedor a se tornar aquela persona não grata, que é o que ninguém quer estar perto, é o que ninguém quer negociar com ele. E assim, tudo o que a gente vende, as pessoas precisam comprar. É, verdade. Então, qual o motivo do desespero? Né? É posicionamento, instrução. Posicionamento, instrução. E a melhor coisa é quando a gente vê um mentorado voar, quando ele passa à nossa frente assim.
sabe? É É o porque- grande êxito do mentor. Porque eu sou um canal, né? Eu sou uma luz. O meu processo, eu falo sempre para as pessoas, você, eu, todo mundo que mentora a pessoa, a gente é fonte de luz para você enxergar aquilo que você não está vendo em você. Porque é isso, a gente se vê muito menor do que a gente é. Eu vi isso com dor, né? No Às momento vezes da é doença, eu vi isso necessário. com dor. É. Mas vocês podem ver com amor. Não precisa ser com Pode se dor. antecipar, né? Não precisa ser com dor. Quando essa pessoa chega a esse processo de desespero que ela fala para fechar um negócio, é porque ela está refém do medo. É. E na base da mente da gente, existe esse sentido de sobrevivência. E quando as pessoas me perguntam, Su, é possível se livrar do medo? Não. Mas é parte. possível você se reconhecer, é possível você encontrar recurso em você para colocar o medinho aqui de lado e agir com autoconfiança. Isso, tratar. Isso é possível. É tratar. Sabe? Com certeza. Giane, me fala uma coisa. Fale. Você que trabalha com vendas. Vendas. Como é que você trabalha a sua mente quando você tem que bater meta? Como é que é isso pra você? Olha, é já foi desafiador? É desafiador. Como é que fica a sua mente trabalhando Deixa eu ali? te falar uma coisa, pergunta muito interessante que você fez. Eu já fui muito escrava das minhas metas, das metas das empresas. Hoje eu digo que nada disso... Eu tenho a minha meta pessoal, que por muitas vezes ela é maior do que a da empresa. Então, o que é a meta da empresa? É o que eu falo. A gente precisa querer e querer muito. Você vai me perguntar, você é ambiciosa? Sou. E gosto de falar e ensino isso para os meus mentorados. Se você não for ambicioso, esquece a venda. Só que a ambição não tem nada a ver com ganância. É diferente. Você tem que saber dar nome às coisas certas. É diferente. Então, assim, eu já fui muito refém, Gisele, muito refém, a ponto de ficar desesperada. Eu trabalhei em multinacional, eu fui gerente de multinacional, cargo de executivo de multinacional. Eu vi as pessoas aterrorizadas. Eu vi os meus colegas com gastrite. Tem gente que toma remédio, com gripe, Rivotril. com problemas que vira físico, É. porque a mente descompensou. Ele não soube tratar aquilo ali e virou um refém. Ah, eu sempre bato meta, esse mês não vou bater. E tá tudo bem. O que importa é você se perguntar, faz o seguinte exercício, eu dei o meu melhor? É isso que importa. Porque nem todo jogador, nem todo corredor, você é uma esportista. Nossa, eu não vou chegar nesse nível. É. A pessoa faz, corre, Maratonista. espera. Pode dizer de boca cheia. Espera que eu vou chegar. Mas você sabe que a gente paga um preço. É. E o bom vendedor, eu ensino isso. Não faça o que você quer. Faça o que precisa ser feito. E é isso que faz diferença e traz resultado. E quando você tem resultado, as pessoas te respeitam, te consideram. certeza. Então, tudo na vida não é ser, é estar. Eu estava gerente de uma multinacional que tinha um cargo maravilhoso, onde as pessoas cobravam muito e todo mundo queria competir. E aquele status. O que adianta eu estar lá super bem sucedida numa multinacional e a minha família está fracassada? Meu filho está precisando de Tem que ter mim, o meu equilíbrio, filho, então, na meu vida. filho Na vida é um de equilíbrio. repente ele é órfão de mãe viva. É. Você está entendendo? A gente tem que ter equilíbrio. Exatamente Balancear, isso. né? Equilíbrio. Hoje eu não sou refém. Não sou. Não sou refém de meta. Mas eu faço o meu melhor. Eu faço o que precisa ser feito. E é o que eu falo na instrução. Fatia a meta. Começa a nadar de braçada no começo do mês. Faz do açougueiro, fatia. Começo do mês, cara, é ali que você vai nadar de braçada. Trabalha dobrado. O ser humano gosta de trabalho. Ele é acomodado, porque o teu corpo gosta de ficar na coberta quentinha. É o cérebro, quando né? você acorda com 17 graus. É o cérebro. É. Só que você vai... Você manda o cérebro tá dominando você. É você que tem que falar com ele. Querido, vamos conversar? Você que tem que dominá-lo, né? Querido, vamos conversar? Estou te dando o comando. Quando você dá o comando, não tem jeito, o corpo vai ter que alcançar. Então, você tem que treinar o cérebro. E falando sobre mentoria, que você falou de luz, eu não posso deixar de falar aqui. Eu investi em várias mentorias, comprei cursos, treinamentos, mentorias. Mas teve uma mentoria que mudou a minha vida. Eu quero agradecer essa pessoa, que foi uma pessoa assim, até hoje ela caminha comigo. Sabe aquela que ela se alegra com as suas alegrias? Melissa Paladino, eu não tenho como deixar aqui expressar minha gratidão, porque é sobre isso, Gisele. É sobre valores, é sobre pessoas, não é sobre status, porque hoje eu estou, amanhã eu não estou mais. Com certeza. Sabe? Eu trabalho numa empresa que eu já trabalhei lá atrás por conta de relacionamento que a gente faz. E lá eu estava numa posição, hoje eu estou em outra. Então, assim, eu não posso pirar por conta disso. É importante eu saber aonde eu estou e para onde eu quero ir.
quantas braçadas eu vou precisar para chegar lá Teu no meu objetivo direcionamento, final. né? É isso. Su, como é manter uma mente positiva diante das adversidades da vida? Como é? Fale um pouquinho Eu sobre acho isso. que eu tenho muito cuidado nessa coisa de mente positiva, né? Porque as pessoas acham que só a afirmação é suficiente, É. que todo mundo pode estar o tempo inteiro pensando, né, de forma positiva. E isso não é verdade, porque a gente tem um padrão mental de construir o negativo muito mais antecipadamente e mais facilmente. Verdade. Esse é um estudo de um cara chamado David Levari. Esse cara Que é um verdade. italiano que fez um estudo falando exatamente disso, de como a gente tem uma tendência a ver o negativo. Ele trabalhou com fotografias, ele deu fotografias dentro de um estudo dentro da universidade, e ele disse para as pessoas conseguirem classificar o que elas estavam vendo nas fotos, né? O que elas estavam vendo, nível de felicidade. Nível 1, 2, 3, 4, 5. E impressionante que as pessoas sempre tendiam a buscar a infelicidade nas fotos quando elas não existiam. E tem várias coisas que falam nesse sentido, mas por a gente ter essa coisa da base da mente da gente funcionando para fazer a gente sobreviver, a gente busca riscos 24 horas por dia. É natural nosso. É instintivo. É natural nosso. Mesmo quando a gente está dormindo, você pode perceber, a mente está programada para isso. Um barulho na tua casa, você levanta assustada buscando se tem alguém dentro de casa. Não é assim? Por quê? Porque a gente está 24 horas com a mente programada para isso. Alerta, é sempre Exatamente. alerta. Né? Então, o que eu diria é que clareza mental é a tua chave para ter equilíbrio. Porque eu não digo nem a mente positiva, falo de equilíbrio. E muitas vezes o equilíbrio ele não acontece porque a pessoa começa de uma forma inversa. E eu posso te colocar vários. Por exemplo, existe um padrão que o ser humano tem de que ele precisa fazer para ter e poder ser. Né? E tá tudo errado. Porque se eu não sou, eu não tenho recurso para fazer. Se eu não sei quem eu sou, não tenho recurso para fazer. E não chego onde eu podia chegar. Não conquisto o que eu poderia conquistar. É mais ou menos isso. E aí, a gente pode levar, por exemplo, a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow fala exatamente sobre isso. Então, imagina, se você pegar a realização, que é a meta, colocar ela aqui em cima, pegar isso, botar de cabeça para baixo, tornar isso como uma coisa mais importante da tua vida, qual é a pirâmide que você vai botar de cabeça para baixo e ela vai se equilibrar? Não tem como. Nenhuma. É mais ou menos isso. Então, assim, eu preciso de alguma forma olhar para mim e entender claramente o que na minha vida é importante para mim viver. Por exemplo, a Gisele tem um pilar para ela de saúde muito forte na vida dela. E para mim, esse é o primeiro pilar da vida do ser humano. Saúde. E saúde mental e física. Eu não abro mão. O que é saúde mental e física para mim? É escolher o que comer, escolher como se hidratar, escolher como ativar o seu corpo, escolher o que pensar, escolher o que sentir. Tá tudo relacionado. Você acredita que nós podemos escolher o que pensarmos? Podemos. Podemos. Muito mais do que a gente Tudo passa imagina. pela decisão, né? Podemos. Quando eu decido algo, né? Eu decidi. Eu posso ser irmã gêmea univitelina. Se o meu irmão tem uma vida e eu exerço a minha mente, treino a minha mente para passar pela decisão, não, eu não quero mais isso para minha vida. Eu, inclusive, sou uma pessoa que mudei a rota da minha família. A minha família toda, meu pai é empreendedor, é comerciante, mas não estudou até onde deveria. E eu falei, eu vou mudar a rota dessa família. Uma decisão minha vai impactar outras gerações. Total. Na minha casa. Sempre. Então, assim, eu resolvi tomar essa decisão. Não, tá bom assim, mas pode estar melhor e ser bom também. Porque as pessoas tinham a questão, né, do dinheiro, que você não pode ganhar dinheiro, que você não pode trabalhar muito porque o dinheiro é sujo, porque você não vai ser espiritual. Mentira. Isso é uma mentira, não é? Eu acho que, assim, você tem que saber que aqui, você está aqui no mundo. E o dinheiro, ele é importante. Com certeza. Ele só não pode ser um dono, né? Um senhor. Ele tem que ser um servo. Exatamente. Ele pode ser um gatilho, mas ele é o final. O dinheiro ele é sempre o final. É a consequência. Porque se não tem um sentido, é fruto. Se não tem um sentido, você não se retroalimenta a buscá-lo, entendeu? Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de cobrar pelos seus serviços.
tem dificuldade de cobrar pelos seus produtos. Essa é uma dor do empreendedor, muito. E eu vou de profissionais terapeutas a verdade. profissionais que vendem coisas físicas, profissionais que vendem seu serviço, é a mesma coisa. Então, sempre, sabe, se colocando num lugar menor. Isso fala muito de você. Fala de você. Porque se você não vê valor em você, Você não entendeu o valor que você tem. Você se diminui Você o não tempo entendeu o inteiro, valor né? que é que você você tem. não enxerga valor em você. Se você não enxerga valor em você, o maior problema que eu vejo de um vendedor, um profissional se vender, que eu acho que a gente se vende 100% do tempo, é, de uma forma geral, que muitas vezes ele não compra ele mesmo. Você acha que pelo alto poder daquele chicote de si, eu não estou preparado, eu tenho que saber mais, eu não estou pronto para servir o outro, você acha que é meio que por isso? Eu acho que existe um ser humano que tem uma história que precisa ser olhada. Porque cada um de nós, como a Jane falou super bem, entendeu? É um potinho, é um recipiente, é uma história. Tem as crenças limitantes, Cada um né? tem uma história. A gente Tem é gente que limitado. mora dentro do cérebro, né? A Uma gente, caixinha, mora aqui dentro. a gente é alimentado por um monte de pensamentos inconscientes que a gente não tem nem noção. Que geralmente Pensamentos foram construídos, repetitivos. de repente, na infância, coisas que a gente Exatamente. traz de experiências. E a gente pode quebrar isso. Pode. Né, Suzana? A gente Como é que a pode. gente pode quebrar os maus hábitos Tem um criados na verbo infância? matador para isso aí, Gisele. Tem um verbo matador. É querer. Aonde você quer chegar? O que você acha quer fazer só aqui? você querendo você consegue? Você Olha acredita só, nisso? olha Só só. o É o que eu poder do falei. querer? Ninguém faz nada sozinho. Por exemplo, eu Não sou adianta aquela, eu quando eu querer quero uma muito, coisa, eu vou e Mas olha a diferença. Você querer alguma coisa e sentar para assistir Netflix, vai com Deus. Mas vai ter alguém correndo na tua frente. Você entende que a gente está num mundo que é de competição? A gente está num mundo de quem que arranca essas medalhas de ouro aí? A gente vem das Olimpíadas agora. Quem é? Quem treina, quem faz, quem se alimenta, quem dorme, né? Casos atípicos podem acontecer, né? Podem acontecer. Mas geralmente é assim. A nossa mente, ela é treinada para ela é treinável. E que bom que ela é treinável. Tem que passar por esse verbo, é querer. Eu quero, eu desejo. Mas não é somente isso. Existe uma coisa chamada ação. E você paga o preço por isso. E como é que você sai dessa inércia para você praticar essa ação quando, por exemplo, você tem uma mente fraca? Vamos colocar assim, posso falar que existe a mente fraca? Existe. Primeiro você se conecta com pessoas. Né? Por exemplo, a gente tem um grupo de amigas que a gente não permite que a outra não tá legal. Eu preciso ser Hoje eu vou ser a bengala. Amanhã ela vai ser a minha. Então, assim, é o que eu falo. Mais uma vez, o ser humano não faz nada sozinho. Procurar não se isolar, né? O poder Muita da gente que conexão. se isola. Isolamento é perigosíssimo. O posicionamento não é bom, mas isso não é suficiente. Assim. Mas as pessoas precisam entender que existe aqui, você está aqui com um propósito. Você tem um propósito. Né? E aquilo que eu falei, a sua história, ela pode ser uma história dolorida, mas ela vai servir para ajudar alguém e tirar pessoas do limbo e fazer pessoas andarem e chegar no teu nível que você tá aí, feliz, alegre, linda, tá radiante com a história dela. Você tá entendendo? Então, assim, primeira coisa, se conecte com pessoas. Mas às vezes você não dá conta, Giane, de se conectar. Às vezes você tá vivendo um momento tão ruim em que você se isola mesmo. A gente hoje não pode deixar de abordar a saúde mental, porque muita gente tomando remédio para depressão, gente. Muita gente que não tem coragem de sair da cama. É por isso que eu falo, não deixa sozinho, vai lá. Pois mas por mais que eu queira tirar a minha filha desse lugar, ela não consegue sair. Sair sozinha. Por mais que eu consiga, por mais que eu tente mostrar para ela que existe um caminho, ela precisa escolher isso. Mas você também acha, terapia, né, mas também gente? acha que hoje em dia as pessoas se automedicam para tudo. Eu não vou ao banheiro, eu tomo remédio. Eu não durmo, eu tomo remédio. Eu quero emagrecer, eu tomo remédio. Hoje eu acredito, não sei o que vocês têm a me falar, que essa automedicação para aliviar e antecipar e até melhorar de alguma forma ou a autoestima ou resolver o problema, ela está virando um vício em automedicação, né? Eu acho que essa mente é o seguinte, eu vou resolver logo. Então Isso é perigosíssimo, né? Eu trabalhei em indústria farmacêutica também.
Eu sei o quão perigoso é isso. São bombas atômicas, assim, substâncias que são drogas. Você está usando, se o teu organismo não produz aquilo, é uma droga. Então, você está ingerindo uma droga. Então, peraí. Primeiro eu tenho que parar e pensar. Então, tem aquele livro, Quem Pensa Enriquece, é sensacional. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Sabe? Tem que ter consciência. Trazer a consciência é um exercício muito difícil. É muito. Não é, Suzana? É a muito gente difícil. É um ser distraído e hoje com um nível de distração altíssimo. E a gente quer a lei do menor esforço. A gente quer ver o que está passando na TV, a gente quer copiar aquilo ali e de repente não é. Você é um ser único. E você lida mal com dor. Dor pra gente é sinônimo de sofrimento. E o ser humano quer jogar não para gosta... debaixo do tapete, né? A gente não gosta de resolver problema. O ser humano não sabe lidar com dor. Então ele busca logo uma solução. Então eu falo para as pessoas, não pode ser que você ache que essa dor de cabeça que eu vivi durante 30 anos, fruto da ansiedade, que eu falo com tanta emoção, porque eu sei mais ou menos o que é ser ansioso na essência, e de tudo, de aceleração, de ter insônia, de não dormir, de ter taquicardia, de ter dor de estômago, de viver enxaquecada, é muito maior que você. E você se vê como a emoção. Mas eu falo para as pessoas o seguinte, que você não é ela, você só produz. Emoção é estado. Igualzinho a água, a gente pode mudar ele. A água você põe ela para ferver, ela sai do estado líquido, né, para o estado de ebulição. Você tira a água do estado líquido, põe ela no congelador, ela vira sólido. A emoção é a mesma coisa. Tudo que você precisa é entender o que está produzindo tudo isso. E normalmente é o medo. A ansiedade... ela é uma filhota do medo. Ela não é nem considerada pela neurociência uma emoção de fato. A emoção básica da ansiedade é o medo. Gente, olha só, nosso papo foi maravilhoso. Viu? Te falei. Passou muito rápido, acho que nós vamos ter que voltar. Nós vamos ter que voltar. Mais uma frase que você deixaria, Su, para essa pessoa que está precisando daquele aconchego na mente. Qual frase você deixaria aqui para os nossos ouvintes? Eu tenho uma frase minha, autoral, que desde que eu abri meu Instagram eu compartilho ela, e sempre que eu tenho chance de falar em público eu falo dela. Enquanto meu coração bater e vida eu tiver, eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. E você, Jeane? Olha, eu costumo dizer que tudo que eu ensino, tudo que eu trabalho, está tudo num livro milenar chamado Bíblia. E tem uma frase ali que eu sempre uso muito, inclusive uso referência minha pessoal, que está lá em Colossenses 3:23. Então é assim, ó, tudo que você fizer, faça como para o Senhor, não para homens. É esse o segredo, tá? Tem muita coisa que as pessoas estão buscando, muita instrução, mas tem toda a resposta, tá lá numa cola Bíblia, maravilhosa. Né? Dá trabalho, tem que ler, não é touch, mas também tem touch, tá? Essa é a boa notícia. Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Tá aqui, Gisele. Muito obrigada a vocês, ouvintes. Eu tenho a certeza de que vocês vão ter sempre o melhor conteúdo aqui no nosso podcast Tijolo a Tijolo.